e do Distrito Federal, ANAP. Com a palavra, Vossa Excelência. Deixa eu chegar um pouquinho aqui. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o presidente da sessão, o deputado Júlio César, saudar os meus colegas de bancada, Luiz Henrique Alocchio, presidente da Associação dos Procuradores do município de Vitória, representando a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, doutora Marilda Marley Barbosa, procuradora-geral de Monte Claros, e Sérgio Santiago da Rosa, segundo diretor adjunto de Assuntos Jurídicos do Sindifisco. Gostaria de saudar também a presença aqui do nosso presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, doutor Marcelo Terto. Não poderia, presidente, antes de começar a manifestação, deixar de registrar a alegria que tenho de estar aqui hoje no plenário, casualmente hoje no plenário, deputado Júlio Redecker, com colega do Rio Grande do Sul e meu fraterno amigo, né, que nós tivemos, lamentavelmente, nos foi levado tão jovem, né? Então é um dos acasos da vida que nos gratifica chegar no plenário, onde ele recebeu essa homenagem, né, o nosso amigo Júlio Redecker. A minha explanação, na verdade, vai buscar trazer... Licença, presidente, quanto tempo o senhor deu a cada interlocutor? Prazo máximo regimental de até 20 minutos. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que a gente reduzir a 10, porque nós temos uma ordem do dia, pode começar a pauta e aí tem que encerrar a sessão. Então, 10 minutos para cada um, inicialmente, se depois... Eu quero saudar o deputado Arnaldo Faria de Sá, parlamentar com longa trajetória nessa casa e sempre envolvido nas questões que tratam da administração pública brasileira, né? E vou buscar atender os 10 minutos. Mas o que pretendo fazer como exposição primeiro, tratar da importância do tema que nós temos aqui nesse momento, né? Ou seja, deixa eu só me achar aqui. Esse tema é relevante porque ele impacta diretamente nas finanças públicas de todos os entes da federação, mas também, e mais que isso na minha avaliação, ele também é de profunda importância na manutenção dos princípios basilares da República, que é a livre concorrência. Ou seja, o acúmulo de dívida ativa, o não pagamento dos tributos, ele gera, sim, uma distorção na livre concorrência, em prejuízo àqueles que acabam cumprindo as suas obrigações tributárias a tempo e modo e gerando uma possibilidade maior de de promover lucros àqueles que não procedem desta forma. Então, o tema é relevante e é muito importante por isso. E qual é a origem dessa situação que nós temos, né? Nós temos um processo administrativo tributário no Brasil, em todas as esferas da federação, burocratizado, né? Nós vivemos hoje com uma mudança conceitual do que vem a ser uma grande empresa, que nós não vivíamos há 30 anos atrás, porque as empresas hoje, elas não têm mais aquele interesse em ter patrimônio imobilizado, ou ter patrimônio que de uma forma ou de outra se expresse de uma maneira mais visível, né? Nós estamos na era do dinheiro gerando dinheiro e na era da não imobilização de capital. Os próprios bancos vendem a sua agência para alocar em seguida. Exatamente, deputado Arnaldo. Então, essa realidade, obviamente, altera como que vai se processar o processo de execução depois. Porque o processo de execução, como todos nós sabemos, ele é um processo que só existe se tu achares patrimônio suficiente para garantir e para fazer com que ele ande. Antes disso, ele é uma expectativa, ele é um procedimento administrativo, ele não chega a se transformar num processo judicial.
essa mudança conceitual, aliada a uma outra questão que considero relevante, e que é a ausência de qualquer possibilidade de se evitar que os geradores de débito saiam do sistema, ou seja, não possam continuar operando, e eu não estou aqui fazendo a defesa que tenha que ter um sistema que não que iniba a livre iniciativa. Mas, porém, na verdade, no momento em que uma empresa tem um talão de notas fiscais, ela tem, na verdade, um cheque para sacar contra o Estado. Essa que é a verdade. E é isso que gera essa nossa dívida ativa. E como não se tem formas de proteger e de evitar que isso ocorra, né, então, isso ajudou na origem desse sistema. E o que nós temos hoje, efetivamente? Nós temos volumes impressionantes de dívida ativa tributária em execução fiscal. Né? Nós temos hoje perto de 40% de todos os processos judiciais que tramitam no judiciário brasileiro tratam da cobrança de dívida ativa. E nós temos uma sensação que é prejudicial a todo o sistema, ou seja, a sensação no devedor de que vale a pena não pagar, porque ele acaba não sendo obrigado e não sendo forçado a realizar o pagamento, e uma sensação no contribuinte, na sociedade e nos governantes que a solução das finanças públicas passa pela cobrança da dívida ativa. Não é por outro motivo que em todos os estados da federação, principalmente no momento de gravidade da situação econômica, em todos os estados da federação se trata do tema da dívida ativa como se ela fosse a solução dos problemas financeiros dos estados. E nós todos sabemos que isso não se constitui uma realidade, porque daquela dívida ativa que está lá, boa parte dela é incobrável por fatores dos mais diversos possíveis, todos eles e muito deles vinculados às questões das origens da situação que eu referi um pouco antes. Então, esse projeto vem em boa hora, de uma forma inovadora, né, e buscando a eficiência da cobrança e o desafogamento do Poder Judiciário. E aqui eu acho que a comissão, senhor presidente e caro relator, a comissão tem que ter um cuidado especialíssimo com esses dois objetivos do projeto. Porque o desafogamento do Poder Judiciário não pode ser a causa do projeto, ele tem que ser a consequência do projeto. O projeto, na verdade, tem que buscar uma racionalização da cobrança da dívida ativa e não o desafogamento do Poder Judiciário, porque o desafogamento do Poder Judiciário acontecerá naturalmente se nós conseguirmos dar efetividade a essas medidas que estão sendo propostas, né? Que basicamente, como questões que eu considerei relevante, que gostaria de registrar para a plateia, o processo administrativo de execução fiscal, ou seja, vamos tirar do âmbito do Poder Judiciário os atos que são meramente procedimentais da execução fiscal, que é a grande maioria dos atos que se pratica dentro de uma execução fiscal. Nós vamos ter que esses atos vão ser determinados por agentes que não compõem o Poder Judiciário, mas que são agentes públicos e protegidos e investidos dessa condição pela própria lei, né? Nós vamos permitir que na esfera administrativa se avaliem impugnações de mérito e se evite o ajuizamento de demandas que se saiba antecipadamente que não terão sucesso no judiciário, né? E nós vamos permitir que a autoridade administrativa realize algo que já é realizado em alguns estados, mas que com autorização legislativa desse montante se facilitaria muito, que é o reconhecimento de prescrição ou de qualquer causa que efetivamente venha extinguir o crédito tributário e que permita com que nós não sigamos com um procedimento que sabemos que vai resultar infrutífero, né? Por isso é que a posição da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é favorável ao projeto no sentido de retirar do Poder Judiciário este processamento e jogar na estrutura da advocacia pública no âmbito dos estados. Porém, não nos adianta fazer essa operação
simplesmente por fazê-la. Porque retirar do Poder Judiciário, que é institucionalizado, que tem recursos orçamentários destacados, que tem duodécimos, que tem agentes públicos dotados de prerrogativas especiais, que são os magistrados, e jogar num órgão de advocacia pública, que não tem nenhuma dessas, hoje, infelizmente, não tem nenhum desses atributos, vai acabar atendendo só a finalidade 1, a finalidade 2, ou seja, nós vamos pegar, que é o desafogamento do Poder Judiciário. Nós vamos tirar um problema do Poder Judiciário e jogar para dentro de uma outra estrutura com muito menos condições de atender esse problema. Por isso é que nós somos favoráveis ao processamento administrativo dessas execuções no âmbito da advocacia pública, até porque a advocacia pública é quem tem a competência constitucional no âmbito dos estados de fazer o controle dos atos da administração pública, a inscrição e o controle e a cobrança da dívida ativa estadual, mas nós temos que ter condições para que isso ocorra no âmbito da advocacia pública. E fala aqui o representante da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados do Distrito Federal, que, na minha vida pessoal, fui procurador-geral adjunto do Estado do Rio Grande do Sul, né, minha origem durante 4 anos, trabalhei fortemente nessa questão da dívida ativa, compus a comissão formada à época que o doutor Kiosh Arada comandou e o então PGFN, que era o doutor Adams, hoje a AGU, compunha, junto com o professor Heleno, participei desses trabalhos, né? Não nos adianta trazer esse problema para dentro de uma estrutura com muito menos condições de atendê-lo, né? Porque nós estaremos só resolvendo a questão do desafogamento do judiciário e certamente estaremos piorando a cobrança da dívida ativa. Então, nós precisamos, sim, trazer para dentro da advocacia pública, mas trazer junto com condições para que isto ocorra. E as condições que para isto ocorra é um órgão com mais autonomia, né, e aqui nós temos tramitando nessa casa, pronto para ir a plenário, a PEC 82, que atribui autonomia às procuradorias, à AGU e às procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nós temos que ter agentes de advocacia pública dotados de prerrogativas que permitam que ele atue efetivamente na busca dessa solução, e nós temos que ter um órgão estruturado para fazer essa defesa, essa atividade. Concluindo, deputado Arnaldo Faria de Sá, tentando atendê-lo no seu pedido, né, eu gostaria também de registrar que a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados do Distrito Federal compreendem que nós temos que ter, sim, condições, instrumentos para trabalhar questões como conciliação, como negociação, como transação, porém, tudo isso feito dentro de alçadas de decisão, com decisões colegiadas, né, para se proteger o próprio ente de eventual desvio que todos nós estamos sujeitos, com margem de negociação para efetivamente poder ser uma negociação e não ser uma mera adesão a uma proposta, o que é o que ocorre hoje, né, e uma proteção institucional dos agentes que estão atuando nesta área, né. Concluindo, né, encerrando, tentando obedecer o tempo que me foi dado pelo presidente, deputado Júlio César, eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado à Associação Nacional dos Procuradores do Estado, colocar a nossa associação à inteira disposição da comissão, presidente, inteiríssima disposição da comissão para participar dos debates que forem travados no âmbito dela, e dizer a todos os senhores que não adianta, nós não podemos ver esta situação com os olhos de resolver o problema de uma só das pontas do processo. Nós temos que resolver o problema da cobrança da dívida. Esse é um problema sério. E para resolvê-lo, nós temos que ter um processo administrativo tributário ágil, um menor espaço entre a autuação e a cobrança, espaço temporal, e uma advocacia pública que esteja paramentada para poder realizar as suas
a atribuições com mais tranquilidade e com condições materiais. Agradeço muito o espaço que me foi deferido, presidente, e fico à disposição aqui para eventuais complementações. Obrigado, doutor Telmo. Em seguida, passo a palavra à doutora Marilda Marley Barbosa, procuradora-geral do município de Montes Claros, Minas Gerais. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Júlio César. Finais ao doutor Telmo, inicialmente, pela mesma sequência que iniciamos. Obrigado, presidente, por passar a palavra. Eu gostaria, nesse momento de reflexão final aqui, parabenizar o deputado Arnaldo Faria de Sá, referir para ele que realmente temos toda a concordância que não adianta nada fazer qualquer modificação simplesmente por fazer ou simplesmente para desafogar o Poder Judiciário. Nós temos que, efetivamente, instrumentalizar o Estado para que nós não cheguemos e não continuemos com o estado de coisa atual da dívida ativa estrondosa e com índices de cobrança efetivamente difíceis, pequenos, mas que, na verdade, não é uma culpa da estrutura, não é uma responsabilidade exclusiva da estrutura de cobrança. Ao contrário, nesses períodos que se fala tanto em terceirização, não tem nenhuma dúvida que a terceirização da cobrança da dívida, que é inconstitucional, mas que, se ela ocorresse, ela não iria aumentar os índices de cobrança, porque não há possibilidade disso ser feito sem que se instrumentalize condições de negociação melhoradas, que se instrumentalize um local para cobrança onde efetivamente o devedor tem a possibilidade de vir fazer uma composição. Tenho que também registrar a manifestação do deputado Luiz Carlos Rauli, que foi muito bem postada, aprendeu muito bem a situação da Advocacia Geral da União, que a gente acompanha, que nós acompanhamos por força do exercício da atividade nossa profissional na Associação dos Procuradores do Estado. Por fim, dizer para a deputada Raquel Muniz, também registrando a presença dela, que considero sim que nós temos que fazer alguma mudança. O estado de coisas não pode permanecer como ele está, porque da forma que ele está, ele é interessante exatamente para aqueles que se utilizam dessa estrutura para não realizar o pagamento dos tributos, e operando dessa forma, eles acabam por, de uma forma desleal, concorrer no mercado com os demais agentes econômicos que, por pagarem, têm condições piores de operação, de operar dentro do sistema econômico. Então, temos sim que mudar, mas nós temos que saber qual é a mudança que é para melhor. Mudar por mudar não resolve. O que resolve é mudar apontando para uma solução. E a Associação Nacional dos Procuradores do Estado, caro deputado relator, deputado Arnaldo Faria de Sá, e senhor presidente, deputado Júlio César, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é uma companheira e na elaboração dessa solução. Nós, por força da nossa atividade, temos muita experiência nessa área e estamos acompanhando o processo e estamos juntos para construir uma solução que efetivamente aponte para uma melhor cobrança da dívida ativa, por um impedimento de que a livre concorrência seja fraudada por aqueles que se utilizam desse instrumento para poder vender mais barato e para poder concorrer de uma forma que o sistema econômico todo acaba sendo o grande prejudicado. Agradeço, então, ao convite e permanecemos à disposição da comissão, caro presidente. Telmo, eu quero que você mande suas sugestões para a comissão, por escrito, para a gente poder discutir com a assessoria e consultoria. Em seguida, a doutora Marilda para considerações finais. Eu gostaria de agradecer essa comissão pelo convite e oportunizar os municípios de estar participando da discussão. O município que sempre fica